Entre 1914 e 1918, aconteciam um dos maiores conflitos do século XX, iniciados pelas potências imperialistas europeias, que se estendeu pela África e Ásia colonial, envolvendo até a América, com a participação de países como Estados Unidos e Brasil. Apesar de ser extremamente mortal, acabando com a vida de milhões de pessoas, essa guerra foi muito importante para o desenvolvimento em muitas áreas da tecnologia e médica, além de estar diretamente ligada ao início da Segunda Guerra Mundial. Sejam bem-vindos à Primeira Guerra Mundial. Para entender a Primeira Guerra, precisamos voltar um pouco no tempo. Uma coisa muito fácil de entender é que a Europa nunca foi um continente pacato. Ao longo de muitos anos, houveram brigas, principalmente por territórios, e durante a Era Vitoriana não foi diferente. Muitas nações eram poderosas e outras, ainda em fragmentos, buscavam poder. Outra coisa que precisamos entender é que se popularizou nesse tempo o sentimento de nacionalismo, que serviu de combustível para a formação de algumas nações. A Alemanha, ou melhor, Império Alemão, depois das guerras napoleônicas, era composta por reinos, ducados, principados, que compartilhavam algo em comum: as pessoas, pois todos eram de origem germânica e sonhavam com uma unificação. Inclusive, existiu a Confederação Germânica, estabelecida em 1815 durante o Congresso de Viena, que foi uma aliança não militar que unia aquele povo. O Reino da Prússia e o Império Austro-Húngaro eram os maiores e mais influentes estados germânicos, mas o processo de unificação foi orquestrado pelos prussianos. Pouco tempo depois da coroação do rei Guilherme I e da nomeação de Otto von Bismarck como primeiro-ministro da Prússia, começam as guerras de unificação, com o chamado Pan-Germanismo, comandados por Helmut Johannes Ludwig von Moltke em 1864 na Guerra dos Ducados e mais tarde em 1867 na Guerra Austro-Prussiana. Para a total unificação, os prussianos precisavam conquistar ainda os territórios do sul, porém a França tinha forte influência sobre eles, e então entre 1870 e 1871 é travada a Guerra Franco-Prussiana, onde o Reino da Prússia vence a guerra, os franceses pagam uma alta indenização de guerra, além de cederem Alsácia e Lorena ao inimigo. E depois do Tratado de Versalhes de 1871, que mais tarde seria ratificado pelo Tratado de Frankfurt, nasce o Império Alemão e o início do Segundo Reich. Isso, claro, fez o francês desenvolver um sentimento de revanchismo contra os alemães, que será de vital importância para o início da guerra. Logo após a Guerra Franco-Prussiana, em 1871, é iniciada a famosa Belle Époque, do francês Bela Época, que foi um momento de grande prosperidade. As nações pareciam ter encontrado a paz, todos viviam em harmonia. Paris era o centro do mundo e de lá vimos grandes coisas surgirem ou serem apresentadas ao mundo. Foi nesse tempo que grandes invenções surgiram, como, por exemplo, o automóvel, o telefone, o cinema, o avião e também a energia elétrica, o que fez a Belle Époque ser conhecido como Era das Luzes. O mundo finalmente podia viver em paz. Ninguém imaginaria que conflitos como os anteriores voltariam a aparecer. Além disso, o Kaiser alemão, o czar russo, o rei inglês, o imperador austríaco e o rei belga faziam parte de uma mesma família. Curiosamente, todos estavam ligados à rainha Vitória da Inglaterra. Mesmo parecendo uma utopia, a Europa tinha seus problemas. A maioria das pessoas trabalhavam 15 horas ou mais por dia, sem folgas ou férias, incluindo crianças também, e isso, claro, aumentava cada vez mais a condição econômica das grandes nações, como por exemplo o Reino Unido, que na época como potência mundial, tinha colônias espalhadas pelo mundo, controlando 1/4 do planeta, e delas recebiam matéria-prima para suas fábricas e indústrias, mas estavam perdendo posição para o mercado alemão. Enquanto algumas nações já eram formadas, outras como o Reino da Itália e o Império Alemão se formaram tardiamente, o que impossibilitou desses dois de conquistarem colônias pelo mundo, e as que tinham não eram tão produtivas. Nesse tempo, isso ficou conhecido como neocolonialismo. Mesmo com poucas colônias, o Império Alemão tinha uma carta na manga: as regiões de Alsácia e Lorena, que tinham indústrias e muita matéria-prima. Isso fez a economia alemã aumentar tanto que em alguns setores econômicos até mesmo ultrapassavam os ingleses. Com cada vez mais capital, o Império Alemão começa a investir em sua marinha, que não era a melhor do mundo, mas que podia rivalizar com a Grã-Bretanha, e colocando em xeque a superioridade inglesa, alianças tinham que ser formadas. Logo após a unificação alemã, a economia germânica estava incomodando os ingleses, e também por não ter influência política entre seus vizinhos, surge a necessidade de firmar alianças. Otto von Bismarck, que foi o primeiro-ministro da Prússia que esteve por trás da unificação e agora chanceler do novo império, começa a negociar a Liga dos Três Imperadores em 1878, entre o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Mas como os austríacos e russos tinham interesses em comum nos Balcãs, o czar Nicolau II resolveu ficar de fora da aliança. Então a Alemanha
alemães e austríacos formaram a Aliança Duo em 1879. Mais tarde, o Reino da Itália entra no grupo, e então finalmente é formada a Tríplice Aliança, ou Impérios Centrais, em 1882. Ainda no governo do Kaiser Guilherme I, Bismarck secretamente faz um acordo com os russos, chamado de Tratado de Resseguro, que duraria 3 anos com a necessidade de renovação, onde um não atacaria o outro caso se envolvesse em algum conflito. Mas com a ascensão do novo Kaiser Guilherme II, Bismarck foi afastado de seu cargo e o novo chanceler Léo von Caprivi não viu necessidade em renovar o contrato, mesmo com a insistência dos russos. Isso foi um grande erro, pois foi uma brecha para a formação da aliança inimiga. Com a formação da Tríplice Aliança, a França começou a se aliar também. Como já dito, o Tratado de Resseguro com os russos não foi renovado. Os franceses viram uma oportunidade de se unirem com o Império Russo. Então, em 1892, depois de negociações, é criada a Aliança Franco-Russa. No século XIX, houveram alguns acordos que uniram franceses e ingleses, mesmo sendo inimigos. Depois que a França reconheceu o controle inglês sobre o Egito e a Grã-Bretanha reconheceu o controle francês sobre Marrocos, em 1904 é formada a Entente Cordiale. Faltando apenas os ingleses se entenderem com os russos, em 1907, depois de uma série de acordos entre ingleses e russos sobre o domínio colonial na Ásia, é criada a Entente Anglo-Russa, e mais tarde no mesmo ano é finalmente criada a Tríplice Aliança. Então, no século XX, estavam formadas duas grandes alianças. De um lado, na Tríplice Aliança, ou Impérios Centrais, temos o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. E de outro lado, com a Tríplice Entente, ou Aliados, temos a França, Reino Unido e Império Russo, além de aliados dos russos, como os sérvios. Ainda estamos em tempos de nacionalismo, e muitas nações estavam buscando independência, e isso aconteceu também na região balcânica. Na época, o Império Turco-Otomano tomava parte da África, a Arábia Saudita e Europa, e essa última chamava-se Balcãs. E o Reino da Sérvia, assim como o Império Alemão, desejavam uma unificação, com planos de criarem a Grande Sérvia, que seria uma união de todos os povos eslavos, apoiados pelo Império Russo, conhecido como Pan-Eslavismo. E para isso, primeiro precisavam se livrar dos otomanos, e depois das guerras balcânicas conseguiram essa independência. Mas durante esse processo de se livrarem do Império Otomano, o Império Austro-Húngaro já tinha domínio sobre a região da Bósnia e Herzegovina, e depois de algum tempo administrando a região, resolveram anexá-la ao seu território. E isso foi muito mal visto, claro, pelos sérvios e russos. A anexação da Bósnia e Herzegovina aos austríacos foi muito bom para o comércio alemão, pois agora poderiam criar uma rota férrea que liga Berlim a Bagdá, que seria uma importantíssima rota imperialista, ligando a Europa à Ásia. No Reino da Sérvia, estava acontecendo um movimento de uma sociedade secreta chamada Mão Negra, que tinha por objetivo assassinar o arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando. Entre os membros estavam Nedelino Kaprinović e Gavrilo Princip. No dia 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia Chotek visitam Sarajevo, capital da Bósnia, para inspecionar as tropas e tratar do futuro da nação. São então recebidos pela densa população e estão em carros conversíveis. Kaprinović joga uma granada em direção ao arquiduque, que explode no carro de trás. Um momento de tensão e desespero, então a comitiva segue direto à prefeitura da cidade. Príncipe mais à frente, por conta da correria, não conseguiu executar o seu plano, então resolve parar no restaurante próximo dali. Pouco tempo depois, na prefeitura, o arquiduque resolve visitar as vítimas do atentado, mas o motorista erra o caminho e, com a intenção de voltar para a rota, o carro morre, bem em frente ao restaurante que Príncipe estava. Que não perde tempo, saca sua pistola e atira em Francisco e Sophie. A caminho da casa do prefeito, ambos morrem. Estranhamente, a notícia chega em Viena, e não há revolta nenhuma pela população. Talvez todos estivessem com receio de outra guerra se iniciar, mas o imperador Franz Josef queria uma posição do Reino da Sérvia. No dia 5 de julho, o Kaiser Guilherme II, apoiando o Império Austro-Húngaro, dá a Carta Branca garantindo ajuda em caso de guerra. No dia 25 de julho, um ultimato é enviado ao Reino da Sérvia, com 10 tópicos, no qual um foi rejeitado, em que dizia que o Império Austro-Húngaro se envolvesse na investigação. Esse período ficou conhecido como Crise de Julho, pois depois da recusa do ultimato, as tropas começaram a mobilizar-se no mesmo dia. O Império Austro-Húngaro declara guerra ao Reino da Sérvia, dando fim à Belle Époque. Foi o momento em que as luzes se apagaram.